Segundo aos Coríntios 4:16, a palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, te agradeço pela exposição da tua palavra, Pai. O Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações nessa noite. Trabalha, Pai, em cada pessoa que aqui está, em cada familiar aqui representado, Senhor. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, trabalha no nosso meio, e nós declaramos que só o Senhor é rei aqui, Senhor. E desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra, em nome de Jesus é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, e você que crê, diga amém. Deixa eu te contar uma história antes. Você leu junto comigo um pequeno trecho da segunda carta que fora enviada à igreja de Corinto. Naturalmente, numa linha de raciocínio, nós deduzimos que se existe uma segunda, é porque existe uma primeira. Entenda bem que a igreja de Corinto, ela era localizada na Grécia nesse momento. Grécia, que era um lugar de grande expoente. Grécia, que era um lugar que tinha uma relevância, que tinha uma certa importância dentro dessa situação estabelecida nesse momento. Quando a igreja de Coríntios recebe a primeira carta vinda, escrita de Paulo, ele escreve aquela carta para essa igreja a fim de combater o quê? Certos comportamentos que estavam entrando e sendo encarados com naturalidade dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja de Corinto. Imagine bem a igreja estabelecida na Grécia, a igreja estabelecida num lugar de tamanha relevância, como se fosse uma igreja estabelecida no Rio de Janeiro. Você conhece, sabe melhor do que eu, que o Rio de Janeiro ele tem uma cultura toda particular. O Rio de Janeiro é um lugar que você anda e você tem a oportunidade de, quando você vai, por exemplo, numa churrascaria, em certas localidades como a Barra da Tijuca, você vê dentro do mesmo lugar sentado delegado de polícia, contraventores, você vê uma série de pessoas dividindo o mesmo espaço. E a igreja, naquele lugar, na Grécia, naquela localidade, havia toda uma cultura especial naquele lugar. E a igreja, por sua vez estabelecida, tem uma cultura diferenciada, que é a cultura do reino dos céus. E, naturalmente, existe um choque entre a cultura do reino dos céus e a cultura estabelecida de maneira natural em cada um desses lugares. Paulo, então, já não estando mais de corpo presente naquela igreja estabelecida na Grécia, escreve uma carta e manda para aqueles homens, porque naquele momento o ser livre em Cristo, que era classificado, estava sendo conduzido de maneira um pouco equivocada, porque você ser livre em Cristo não quer dizer que você tem salvo-conduto para sair fazendo o que quiser e deixando com que comportamentos mundanos adentrem a igreja. Então, na primeira carta de Coríntios, Paulo escreve, e o sumo, o cerne da carta é perguntar o que vocês estão fazendo com o Evangelho. Note bem que a situação da Grécia antiga e da igreja de Coríntios não foge muito à realidade que a igreja enfrenta nos dias de hoje.
Então, Paulo, quando escreve a primeira carta, a carta é entregue à igreja, é lida, e a reação do povo, quando recebe aquela carta, é de questionamento. Mas o questionamento que é feito por aquele povo ao receber a carta não é do tipo, poxa, o que estamos fazendo de errado, aonde podemos melhorar? Quando eles recebem aquela carta, eles começam a questionar, quem é Paulo para ficar enchendo a paciência da gente? Quem é esse homem aí, esse tal de apóstolo Paulo, que vem com essa graça para cima da gente de escrever cartinha falando que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo e tal situação? Ou seja, quando eles recebem a carta de Paulo, eles começam a questionar quem é aquele homem e de onde veio a autoridade estabelecida sobre a vida dele. Paulo, então, não se faz de rogado e quando recebe a carta de resposta, ele escreve, então, a segunda carta aos Coríntios. Ou seja, a carta que Paulo lança de volta é para responder às afrontas que ele recebeu. E Paulo, então, ele escreve essa carta para aquele povo a fim de lembrar algumas coisas a eles e de colocar certo ponto no lugar certo. Paulo não se faz de rogado e começa a falar, olha, se vocês não sabem quem eu sou, deixa eu apresentar aqui as minhas credenciais. Mediante toda essa situação, nós notamos que Paulo recebe como resposta da igreja menosprezo. Porque quando Paulo manda uma carta admoestando, eles perguntam, quem é Paulo? Paulo, ele recebe, além de menosprezo, ele recebe ingratidão por parte daquele povo, que ao invés de respeitar os ensinamentos daquele homem, resolvem então questionar os questionamentos e as coisas que Paulo está falando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Paulo, o apóstolo Paulo, passou por isso, quem dirá? Eu e você. Se Jesus Cristo passou por isso, quem dirá? O apóstolo Paulo. E quem dirá? Eu e você. Passar por questionamentos afrontosos, rebeliões, ingratidão, foi algo que permeou o ministério de Jesus Cristo. Foi algo que permeou o ministério de Paulo. Não obstante a toda essa situação, deixa eu te falar por que Paulo sofria ingratidão. Paulo foi o homem que tinha implementado a igreja de Corinto. Não satisfeito de implementar a igreja naquele lugar onde ele havia sofrido resistência, Paulo foi até lá, evangelizou, construiu a igreja, implementou a igreja, ficou lá por 2 anos pregando a palavra, levantou diáconos, presbíteros, pessoas responsáveis por aquela igreja, se mandou para Éfeso, porque afinal de contas o trabalho de Paulo era evangelizar e implementar a igreja. Quando ele estava em Éfeso, ele recebeu a notícia do que acontecia em Corinto e mesmo estando longe, ele resolveu escrever uma carta e ele recebeu como resposta ingratidão e posturas ofensivas. Aproveita que você está sentado do lado de um crente nessa noite e fala assim, crente, se Paulo passou, você pode passar também. Aí eleva o sarrafo para o crente que está do outro lado e fala assim, se Jesus passou, eu não vou nem falar você. Você é a... Ah, queridos, entenda bem que ingratidão é algo que nós passamos. É algo que nós dedicamos o nosso tempo para as pessoas. Nós dedicamos momentos em que nós damos palavras de fortalecimento para aquelas pessoas. Nós nos doamos para as pessoas, entramos em batalha junto com elas.
De vez em quando, nós damos espaço nas nossas vidas para determinadas pessoas. Nós damos oportunidades para determinadas pessoas. De vez em quando, os pastores, eles dão até ministérios para que pessoas possam tomar conta. Você já teve a oportunidade de abrir a porta da sua casa, de se assentar com pessoas na sua mesa, de trocar confidências com pessoas. Você já teve oportunidade de colocar determinadas pessoas que passaram pela sua vida e você as colocou em lugar de honra, e você recebeu como troco o esquecimento dessas pessoas. Chegou um determinado momento que nem um picolé essa pessoa comprava mais para você. Queridos, ingratidão é algo que nós recebemos na nossa vida. E é algo que o servo de Deus, ele passa na vida quase que a todo instante. O servo de Deus, aquele que de repente tem algo estabelecido, aquele que tem uma aliança feita com Jesus Cristo, pastores de vez em quando passam por isso também, de você designar determinadas pessoas para tomar conta de ministério, e aí você investe tempo, você investe palavra, de vez em quando nem tão animado assim você está, mas a pessoa está com vontade de determinada coisa, você fala, não, Deus tem um chamado na sua vida, foi Ele que confiou isso para você, foi aí você vai depositando tempo, você vai depositando palavras, você vai depositando incentivo na vida daquelas pessoas, e chega um determinado momento que a pessoa sem que nem porquê vira as costas e vai embora. Isso acontece, queridos, com quem sempre tem um trabalho de acompanhamento na vida de alguém. Quem tem um trabalho de professor passa por isso constantemente. Quem está de repente num trabalho que chega alguém novo, alguém que de repente que precisa aprender, e aí você pega aquela pessoa, começa a ensinar aquela pessoa como ela deve se comportar no trabalho, como ela deve recepcionar as pessoas, e dali a bem pouco tempo aquela pessoa se julga melhor do que você e já está até te chamando de velho. Ah, aquele é velho, aquele é ultrapassado, sabe de nada não. Você investe tempo, você investe, envia pessoas para determinados lugares, e aquela pessoa, quando conquista um determinado troféu, sequer cita você que depositou tanto tempo para que aquela pessoa pudesse alcançar o status que ela está hoje. A isso nós damos o nome de ingratidão. Pessoas que viram as costas e que hoje, além de tudo, ainda fala mal do lugar aonde esteve, do lugar aonde se alimentou, do lugar que de repente, aqui eu estou falando necessariamente de igreja mesmo, queridos. Aqui eu estou falando de igreja como espaço físico. Pessoas que de repente, isso acontece até mesmo contigo, pessoas que quando se convertem, vêm para se aconselhar, falam com você, você aconselha, admoesta, e a pessoa sai e ainda diz, aquela diaconisa, ela é velha porque ela não entende nada. Pessoas que estiveram junto contigo, pessoas que estiveram assentadas na mesma mesa, dividiram o mesmo ministério que você, largaram tudo para trás e hoje em dia se assentam numa mesa para falar mal da igreja da qual já fez parte. Ingratidão, queridos. Ingratidão. Pessoas que fizeram parte da mesma juventude que você, que na época que você tinha cabelo, você deu a mão e ensinou aquelas pessoas a orar. E hoje elas falam assim, Marcelão, e aquilo quando se converter, você fala, rapaz, não sabia nem dar um sotogalho. Agora, porque é faixa qualquer coisa, está achando. Diácono Alexandre, aquele lá na época da juventude, eu sei bem, mas parou no tempo. Queridos, ingratidão, objeto de crítica. Mas entenda bem, aí olhe para cá só um instante, querido. Porque o que você fez por essas pessoas ou por essa pessoa, você fez de coração. Você fez porque Deus naquele momento te instruiu a admoestar e de colocar em prática o seu conhecimento, os seus braços, as suas pernas para ensinar algo para alguém.
De repente, hoje, quando você olha para você e olhando para trás e para a história que hoje é costurada, você olha no espelho e fala, rapaz, como você foi bobo. E bobo a gente está falando aqui um linguajar bem... Porque quando você olha no espelho, você fala, rapaz, você não foi bobo não, querido. Pelo contrário. Você colocou em prática o Evangelho de Jesus Cristo e aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. E, queridos, o pagamento que de repente você recebe do humano é a ingratidão. Mas quando o céu viu a sua postura, quando o céu viu o que você fez, quando Cristo te viu fazendo aquilo que Ele colocou no seu coração, o preço que vai ser pago, a paga, o troco que vem da parte dos céus para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pede. É muito maior do que aquilo que você imagina, porque você inclinou seu coração para fazer aquilo que Cristo queria que você fizesse. O que a pessoa fez com aquilo que você a ensinou, aí já é problema dela. Mas o Deus que está no céu, Ele não dorme nem dormita. Eu posso ouvir um glória por conta disso, porque, queridos, entenda bem, o reino dos céus, Ele olhou por tudo que você fez. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Ele sabe onde estava o seu coração, Ele sabe a motivação que existia no seu coração, e nada disso vai ficar impune na presença do Deus que você serve, porque você serve um Deus que é justo, e na hora certa Ele vai justificar aquele que fez a boa obra, querido. Porque aquilo que você fez de bom coração. Você, quando ensinou aquela pessoa que não sabia ligar e desligar uma mesa de som, você estava ensinando de todo o coração. Você quando ensinou determinadas coisas que a pessoa não sabia lixar uma madeira, você foi, não, a lixa passa de tal maneira, e hoje a pessoa olha e fala, aquilo ali não sabe de nada, rapaz, que hoje existe a lixadeira, aquilo ficou para trás. Queridos, olha para esse crente aí que está do seu lado e fala, crente, você fez a boa obra. E para isso existe um pagamento que é honroso. E nesse capítulo 4, Paulo, ele fala da preciosa manifestação do Evangelho nas nossas vidas. Paulo, ele fala que aquilo que nós somos constituídos, que é de barro. Nesse capítulo 4, ele fala que eu e você, nós somos um invólucro feito de barro que não tem o menor valor, que o que é valoroso é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Aquilo que nós temos na nossa vida é que é verdadeiramente valioso. E se você não sabe o que é, deixa eu te falar, o que você tem guardado dentro de você é a preciosa manifestação da presença de Deus. Nós que somos um vaso de barro, nós não temos o menor valor, mas aquilo que nós temos dentro de nós e que nós procuramos passar para os outros é extremamente valioso. E que essa breve e momentânea tribulação ao qual nós estamos passando é para a manifestação daquilo que nós temos de precioso dentro de nós. Tudo isso é descrito no capítulo 4, do versículo 1 até o 18. Paulo, ele vai falando acerca daquilo que Deus colocou nas nossas vidas como ministério, que nós temos que fazer. E esse ministério foi dado para nós, não para que nós viéssemos a nos desanimar, não para que nós viéssemos a ficarmos em oculto, pelo contrário, para que nós colocássemos para fora o que Cristo entregou para nós como chamado. No texto que nós lemos em questão, Paulo nos incita a não desanimarmos com relação à pregação do Evangelho. Paulo, ele diz para mim e para você, ele diz ao nosso coração que o tempo de fazer a obra é agora. Que o tempo de fazer a obra, de se entregar a Cristo é agora. Que o tempo de fazer aquilo que Deus confiou para nós é agora. Que o tempo de nós manifestarmos o reino de Deus é agora. Que não há momento certo, porque por vezes nós passamos por um batismo aqui há pouco tempo. Vamos nos batizar? Ainda não estou preparado não.
Vamos aceitar Jesus? Ah, eu ainda não estou preparado. Queridos, deixa eu te contar um segredo. Nós nunca vamos estar preparados. Nunca estaremos 100% para fazer aquilo que Deus nos confiou. Nós nunca entramos numa competição estando 100% confiante naquilo que nós temos para apresentar. A gente sempre acha que poderia ter treinado mais, que poderia ter feito mais, que poderíamos ir além. Quando vamos realizar uma cirurgia, será que nós temos todos os protocolos colocados em prática? E para fazer a obra de Deus, não existe esperar o momento certo na nossa vida. Mesmo triste, havemos de fazer a obra de Deus. Posso ouvir um amém por conta disso? Mesmo chateados, havemos de fazer a obra de Deus. Mesmo pressionados, havemos de fazer a obra de Deus. Mesmo abatidos, havemos de fazer a obra de Deus. Mesmo perplexos, havemos de fazer a obra de Deus. Ainda que estejamos derrubados, havemos de fazer a obra de Deus. Mal comparando, você trabalha, sim ou não? Se você estiver triste, você vai trabalhar? Se você estiver chateado, você vai trabalhar. Se você estiver pressionado pelas contas do mês, aí que você vai trabalhar mesmo. Se você estiver abatido, com aquela dor de barriga, ou então triste, você toma um Aimosec e vai trabalhar. Você fica perplexo, caramba, mataram um cara, meu Deus, essa sociedade, que perigo que tá, não dá para andar na rua. Mas você deixa de trabalhar? Não. Quando você acorda meio derrubadinho, você fala, hoje eu não quero nem levantar da cama. Eu acredito que aqui só tem crente que não dá atestado não, né? Você não vai trabalhar? Queridos, a obra de Deus. E por que você vai trabalhar? Porque você depende do... Se você não for trabalhar, vai ser descontado do seu dia. Porque você depende... Ninguém trabalha porque gosta, né? Eu gosto de trabalhar. Eu não gosto. Eu trabalho porque eu preciso. Se eu pudesse, meu sonho era ganhar dinheiro sem fazer nada. É verdade, eu gostaria sim. Eu gostaria. Se você gosta de trabalhar, o problema é seu. Vai acordar 6 horas, pegar trem, Deus te abençoe, te dê força, você que vá. Eu gostaria de ficar em casa e ver o dinheiro caindo lá. Você não, eu estou falando eu. Você depende. Com Cristo, você também depende dele. Amém. E é por conta disso que nós havemos de fazer a obra independente das circunstâncias. Mas hoje eu estou triste. Hoje eu estou triste, eu não vou pregar não. Vai sim, pô. Como é que não vai? Você não vai trabalhar? Vai. Eu lembro logo da minha mãe. Você tá bom para jogar bola? Tô, então tá bom para ir para a escola. É a mesma coisa, querido. Se tá bom para trabalhar, tá bom para fazer a obra de Deus também. Não existe separação. É óbvio que eu não estou falando aqui para ninguém largar o emprego. Não, vou me dedicar à obra, porque o pastor maluco lá falou que eu tenho que fazer a obra. Não é? Calma. Eu estou falando quando a gente fica colocando subterfúgios, quando a gente fica colocando desculpa para tudo e para nada, e tudo e para nada a gente abre mão logo da obra. Eu estou com a unha encravada, eu não vou para a igreja não. Estou com o nariz escorrendo, eu não vou para a igreja não. Querido, nós havemos de fazer a obra de Deus. E Paulo, nesse verso, nesse capítulo, ele não salpica nenhum tipo de deslumbramento no Evangelho para as nossas vidas. Pelo contrário, ele fala, olha, o Evangelho é brabo. Porque, queridos, a vida é braba. E fazer a obra de Deus é igual a fazer todas as outras coisas na nossa vida. Não tem poesia em fazer a obra de Deus. Não tem coisas... meu Deus, não dá trabalho. O pessoal quando sai para fazer evangelismo, que leva... Quantos cachorro-quentes? 100 cachorro-quentes. 100 cachorro-quentes são 100 pães com 100
salsicha. E bota até um negocinho de tomate lá. A salsicha não vem anjo trazendo a salsicha cozida, não. Alguém tem que encostar o umbigo e blá, 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 blá. Alguém tem que pegar a faquinha e abrir o pão. A parte do milagre é que Deus vai dando suprimento para conseguir comprar esse treco, sabe-se lá de onde vem. O Espírito Santo vai tocando no coração de um. Agora, botar o isopor na cabeça e ir andando até o centro da cidade, não tem milagre não. Tem que botar a mão no arado e fazer a obra. Quem vê o evangelismo, quem vê a pregação da palavra, tem que sentar e fazer esboço. Não tem fast food no evangelho. Existe milagre, sim. Existe milagre que acontece dia após dia do suprimento de Deus, das dádivas de Deus vir até nós. Mas, querido, tem que fazer. Tem que fazer. Se, naturalmente, que Deus vai levantando pessoas para fazer a obra, mas Ele vai levantando pessoas para fazer a obra. E vai sendo colocado em prática a obra de Deus com aqueles que querem fazer a obra de Deus. Todavia, fazer a obra de Deus, vir até a igreja, colocar em prática o Evangelho, é algo que de vez em quando se torna situação que você faz porque Deus confiou isso a você, quase que como uma obrigação. Natural que você tem o direito de falar, eu não quero mais fazer isso. E receber a resposta da parte de Deus como tudo bem. Já que você não quer fazer, que assim seja. Mas entenda que o próprio Cristo, quando depositou e apostou em você um chamado, Ele depositou na sua vida a esperança que algo pudesse acontecer. E quando você diz para Deus que você não quer fazer aquilo que Ele entregou na sua mão, é um ato também de ingratidão com aquilo que Deus depositou como um dom na sua vida. Ah, queridos, isso faz parte do Evangelho. E o que acontece também quando você resolve fazer a obra, quando você recebe a ingratidão? Eu disse aqui anteriormente que você pode ficar tranquilo, porque a paga de Deus para mim e para a sua vida, ela é feita com juros e correção monetária. Mas o ato de fazer a obra de Deus está permeado nesse tipo de situações, de traições, de ingratidão, de você fazer a obra e de vez em quando não ter o reconhecimento. Tudo isso, obviamente, eu estou tratando no âmbito humano. A questão da ingratidão, a questão das traições, a questão de pessoas se colocarem como prática para, de repente, denegrir e falar acerca de lugar aonde elas estiveram. Queridos, eu sou ser humano. E eu creio que você também seja. Esse crente que está do seu lado também é um ser humano. Está se transformando. Mas, quando nós passamos por esse tipo de situações, é natural que, como Paulo disse, o nosso exterior se desgaste. Porque quando você toma uma pedrada, de maneira figurativa, que alguém de repente fala algo a seu respeito, quando ela foi de repente seu aprendiz, e seu aprendiz fala aquilo não sabe de nada, aquilo é como se fosse uma pedrada na tua testa. A dor que aquela crítica causa em você, você pensa, caramba, eu fiz tanto por essa pessoa, e agora essa pessoa está falando isso ao meu respeito. Você pode até não ligar muito, mas bate um pouco. E só quem sabe a dor da pedrada é quem toma a pedrada. Quem sabe a dor de ter que tomar ponto é quem teve que tomar os pontos. Cada um sabe a dor da lapada que a vida te dá.
quando você sabe de certas situações. E aí, pelo lado de fora, isso é inegável, queridos. Você pode tirar aí sua capa de super-homem, jogar fora sua auréola de anjo, porque quando isso acontece, o nosso exterior se desgasta. E Paulo fala assim: o nosso exterior se desgasta. Porque é muito ruim, queridos, passar por esse tipo de situação. É muito ruim você ser alvo de críticas, mesmo quando você faz o seu melhor. Você fala: caramba, vou ter que dar mais 10 ml de sangue aqui, porque o que eu fiz... E não existe reconhecimento naquilo que você faz. Isso te abala, filho. Isso te entristece. Mas ao mesmo tempo que Paulo diz que o exterior se desgasta, o nosso interior se renova dia a dia. O nosso exterior ele sofre, mas o nosso interior ele vai sendo fortalecido. O nosso exterior ele sente, mas dentro de nós tem um espírito que fica falando assim: prossiga, não pare, tente um pouco mais, você fez o certo, você não fez o errado, Deus está vendo aquilo que você está fazendo, anda mais uma milha. Do lado de fora você pensa: vale a pena tudo isso? Mas o espírito que mora dentro de você e que é santo, vai falando assim: caminha um pouco mais, vai mais uma milha, está valendo a pena tudo isso que você está fazendo. E você que veio aqui nessa noite, você foi aquele que ouviu a voz do Espírito Santo que tem falado para você: prossiga um pouco mais, faça novamente aquilo que você já fez. Do lado de fora, de repente, você está triste, desanimado, mas você ouviu o Espírito Santo que se renova dia após dia na sua vida e resolveu fazer de novo. Mesmo sabendo que de repente a paga humana não vai ser tão agradável assim. Então sacode esse crente aí que é cheio do Espírito Santo e fala para ele: prossiga, meu irmão. Por fora você está até cheio de cicatrizes, mas prossiga. Porque Paulo nos fala: por isso não desanimamos. Mesmo que nosso exterior se desgaste, nosso interior se renova dia a dia. E Paulo ele vai falando para você e para mim o seguinte: essa breve e momentânea tribulação não se compara com aquilo que há de vir. Paulo ele fala para você e para mim que foi objeto de ingratidão, que de repente alguém te menosprezou, que de repente alguém falou ao seu respeito. Paulo ele fala de maneira muito clara: essa breve e momentânea tribulação não se compara àquilo que o céu tem reservado para você. Paulo ele fala, se eu posso parafrasear, ele diz: prossiga fazendo o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, porque Deus tem se agradado. De repente as pedradas têm vindo, mas Deus tem se agradado. De repente o chicote tem instalado, mas Deus tem se agradado. E é isso que importa na vida daquele que segue a Jesus Cristo: é fazer o que o céu tem colocado como meta na sua vida. De repente você olha e até pensa: Deus não está dando o resultado que eu tenho feito. Mas Deus tem olhado do céu e falado assim: não, tem dado resultado sim, porque você tem feito exatamente aquilo que eu tenho confiado nas suas mãos. Você de repente pensa: mas Deus, eu prego, ninguém se converte, eu falo, ninguém vem. Mas você está colocando no coração dessas pessoas uma semente, porque o próprio Paulo fala: um planta, o outro rega e o outro colhe. Existem situações que nós não vamos ver se desenvolvendo, mas que por causa daquilo que você fez no dia de hoje, ainda que o ser humano não reconheça, existe um reino nos céus que tem reconhecido o seu trabalho. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Existe o Espírito Santo que tem te incentivado e você tem se colocado à mercê dele para fazer a vontade do Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E eu creio que você é daquele que vai persistir e prosseguir, mesmo com a paga dos seres humanos. Se você não guardou nada, guarde isso. Ainda que o reino dos homens não reconheça o seu trabalho, existe um reino que é o dos céus, e esse sim é importante, que tem visto o que você tem feito, tem reconhecido o seu trabalho, e que na hora certa
há de justificar tudo isso que você tem feito em nome de Jesus. Amém? Você que crê nessa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor e se coloque de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. Porque afinal de contas não é fácil receber a ingratidão como pagamento daquilo que tem feito. Mas o Espírito Santo que mora dentro de você, ele vai te fortalecer mais uma vez. Amém? Então feche seus olhos. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor. Te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que opera em nós, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu Espírito, que é santo, que é poderoso, continue trabalhando nas nossas vidas, Pai. Continue, Pai, fazendo a boa obra, Pai, porque o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai, apesar de tudo, Senhor, o desejo de fazer a tua obra, Pai. Deus querido, por vezes, nós nem entendemos, Pai, porque nós persistimos em fazer aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Mas a Deus querido, isso se chama e tem a denominação de chamado, Pai. É fazer aquilo que o Senhor nos entregou como propósito de vida, Pai. E Deus querido, se nós pararmos de fazer isso, Senhor, para que serviremos nós, Pai? Apesar, Senhor, de vez em quando nós recebermos, Pai, dos seres humanos algo que nós não esperávamos, Senhor. O Senhor tem olhado dos céus e tem se agradado daquilo que nós temos feito na Tua presença, Pai. Então, Deus querido, faz, Senhor, com que, Deus, o nosso ser interior seja mais forte do que o exterior, Pai. Que o nosso ser interior, representado pelo Teu Espírito Santo, nos fortaleça cada dia mais, para que nós possamos, Pai, cumprir a Tua obra nas nossas vidas. Pai querido, nosso ser exterior, a bem da verdade, é que desanima, Senhor. Mas o nosso ser interior, o Espírito Santo diz para nós: prossiga, ande um pouco mais, persista naquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos, porque Ele há de dar a paga certa na hora certa. Nada que nós temos feito, Pai, debaixo da tua graça e para o teu reino vai passar incólume aos teus olhos. Não, Deus querido, o Senhor tem olhado, Pai, o Senhor tem visto os nossos sacrifícios e na hora certa, Senhor, o Senhor há de nos recompensar, Pai. Porque Deus, estando debaixo da Tua vontade, o Senhor nos justifica, o Senhor batalha por nós, o Senhor vai à frente, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. E nós, Pai, nos sujeitamos à Tua vontade, Senhor. Que Deus, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é nos céus, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, Pai, coloque uma nova dose do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós prossigamos a fazer aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós, Pai. E agora, Deus querido, que nós vamos voltar para as nossas casas, Pai querido, trabalha nas nossas vidas, Senhor. Dá, Pai, entendimento, dá sabedoria, para que durante essa semana nós prossigamos em fazer aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas, Senhor. Coloca sobre nós, Pai, da Tua presença, Pai, e guarda-nos de todo mal, Senhor. Faz, Senhor, com que nós possamos retornar na segunda-feira no culto de oração, na terça-feira no culto da tarde, na quarta-feira no final da campanha, Senhor, para que Deus possa mudar a nossa sorte. Que nós possamos estar aqui no domingo que vem, às 8, às 10h30 e às 18 horas, para celebrar a ceia do Senhor na Tua presença. Pai querido, cobre-nos com Teu sangue, guarda-nos de todo mal e despede-nos debaixo da Tua segurança, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus. E dá uma palavra para ele dizendo: prossiga, meu irmão.